Fala esses dependentes, tudo bem? Meu nome é Douglas, tenho 21 anos e agora são 4h40 de um domingo, Dia das Mães. E o vídeo mais especial pro Dia das Mães eu postei ontem, que foi sobre assumir a responsabilidade, não colocar a culpa nos outros. Mas sim, a posição do homem para as mulheres, para as mães de modo geral, né? A posição do homem para as mulheres, para as mães. E assumir a responsabilidade, né, de ser um filho, a responsabilidade de ser um bom marido, de ser um bom pai, enfim. E hoje eu quero trazer meio que a minha resenha, né, um resumo assim do livro que eu li, que é 38 estratégias para vencer qualquer debate, de Arthur Schopenhauer, um filósofo que a arte de ter a razão, né? Ele é um filósofo alemão, se não me engano, filósofo alemão da corrente irracionalista. Conviveu com diversos intelectuais que frequentavam sua casa em Weimar. Centro de culturais, digamos assim, ele pegou algumas obras de outras pessoas, de outros filósofos, Aristóteles e Freud, e meio que é, colocou ali estratégias para discussão, né? Ele tirou de vários filósofos pegando referências e montou um livro aí sobre estratégias para vencer qualquer debate. E ele deixa anotado aqui o seguinte: como em qualquer disputa, em uma discussão, o que está em ação não é o desejo pela verdade, mas o desejo pelo poder. Então isso é a base principal da discussão, que é o que as pessoas querem dessa discussão não é o desejo pela verdade, e sim o desejo pelo poder. Quem quer ter a razão, ou quem que vai perder, quem que vai ganhar nessa discussão. E o que são estratagemas, né? Não passa nada mais, nada menos que estratégias. Estratégias são sinônimos. O primeiro, o estratagema, é utilizado em assuntos dialéticos e acadêmicos, e o outro, a estratégia, em assuntos relacionados ao ambiente trivial e corporativo. Adotamos então a segunda acepção, cujo o uso se tornou mais comum em nossos dias, a estratégia. Então são 38 estratégias para vencer qualquer debate, mas em alguns outros lugares vai estar escrito como 38 estratagemas para vencer qualquer debate. Fala um pouco sobre a dialética erística, que é a arte de discutir de modo a ter razão por meio lícitos ou ilícitos. E aqui é muito interessante, cara, porque ah, essas 38 estratégias, eles podem tanto envolver deixar outra pessoa com raiva, deixar outra pessoa triste, deixar outra pessoa envolvendo algum sentimento, ou até mexendo então com o emocional e às vezes mexendo com a razão, mostrando a verdade e colocando o ponto real da discussão. A verdade objetiva de uma argumentação e a sua aceitação pelo oponente e pelo ouvinte são coisas diferentes. A lógica tem a ver com o conteúdo da argumentação e a dialética tem a ver com convencimento aos demais. Então a gente usa os dois. A gente usa os dois para vencer qualquer debate. A lógica tem a ver com o conteúdo da argumentação. Então, lógica, conteúdo da argumentação. E a dialética tem a ver com convencimento aos demais. Então são as duas coisas, então o convencimento e a razão. E a lógica. Quando se saem vitoriosos de uma discussão, não raro atribuem isso menos à certeza de sua verdade sobre os fatos, mas à capacidade de raciocínio na construção de suas frases, a esperteza e a destreza com que se defenderam. Então muitas vezes a gente pensa que a pessoa tem razão só porque ela falou bonito, só porque ela falou bem, sabe? Só porque ela colocou as palavras de uma forma que se encaixou perfeitamente e fluiu bem, e a gente acaba sendo convencido por isso, mesmo que não tenha necessariamente lógica e verdade nisso. A lógica se ocupa com as afirmações da dialética, e é por isso que se deve contemplar primeiro a forma de todas as afirmações antes de analisar seu conteúdo. Então, como que essa pessoa está falando primeiramente?
Lidamos, aqui ó, ponto de vista do filósofo. Lidamos com as argumentações de acordo com a sua verdade, e a dialética parte do ponto de sua credibilidade. Peraí, tem gente gritando aqui na rua. Fechei a janela aqui para não dar tanto barulho. Lidamos com as argumentações de acordo com a sua verdade, e a dialética parte do ponto de sua credibilidade ou de acordo com a aprovação dos outros. Cara, é muito. A verdade de uma afirmação deve ser distinguida e separada da maneira como ela é apresentada e das aprovações que recebe. Isso é muito importante, tá? Vou ler de novo. A verdade de uma afirmação, a verdade, deve ser distinguida e separada, a verdade tem que ser separada, da maneira como ela é apresentada e da aprovação que recebe. Então, existe algumas coisas aqui. A verdade, como ela é apresentada e como ela recebe. São três coisas que precisam ser distinguidas aí e separadas. Então, parando aí um pouco da teoria, vamos para como que funciona toda a base dialética. Como eu disse, são utilizados, podendo ser utilizados truques desonestos, como atacar o oponente com as próprias armas. E aqui se refere aqui a base da dialética. Então existe aqui, ó. Aqui é uma pena que está ao contrário, mas o argumento, tá aqui o argumento, e aqui abre duas alas. Aqui se refere à questão, que é o ad rem, e aqui se refere ao homem, a pessoa que está falando, né, que é o ad hominem. Acho que o ad hominem ele é mais comum a ser utilizado, por exemplo, Twitter. Twitter é muito utilizado isso porque é o que usa o argumento que ataca a pessoa e não necessariamente a questão em si. Então tem um argumento que ataca a questão e tem um argumento que ataca a pessoa. É muito é muito nada a ver, né, atacar a pessoa assim, mas é uma das estratégias para vencer algum debate. Política fazem direto isso aqui também. E a base da refutação é direta, que é sobre a tese, e a indireta, que é sobre a conclusão, a consequência da tese. Então tu ataca ou o início ou o fim, né? Ou a consequência. Sobre a tese tem as premissas falsas e conclusões falsas, e as indiretas, que atacam a conclusão, levar a dúvida ou desviar pela coerência, e utilizar cases, exceções, para destruir a tese. Se tu for parar para refletir bem sobre isso e tentar trazer uma construção, é muito interessante, cara. É muito interessante mesmo. Como que se forma tudo isso. Que daí você vira uma pessoa que de fato tem um poder muito forte em suas mãos, que é a comunicação, que é o convencimento, né? Isso aí é muito forte, é um poder muito forte. Então, novamente, o ad rem, que é o foco na questão, o ad hominem, que é o foco no oponente. Parte por aí. Não podemos. Olha, isso aqui é muito bonito, mano. Isso aqui é muito forte também. Não podemos discutir com quem nega princípios. Uf, poderoso, poderoso. Mas vamos lá, vamos para algumas. Não vou mostrar todos, porque são bastante, mas eu vou mostrar alguns que eu marquei aqui que são bem interessantes e bem utilizados aí no dia a dia. Estratégia número um: generalize as afirmações do seu oponente. Então tu coloca de maneira ampla, tu exagera mesmo assim, generaliza as afirmações dele. Um canal que eu recomendo bastante, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas que fala muito sobre essas estratégias, é o Metaforando, o canal Metaforando. Ele fala bastante sobre essas estratégias e utiliza em, em vídeos, em assuntos em alta e vídeos reais, assim, de pessoas que utilizam essa dialética, e ele consegue observar direitinho as pessoas exagerando e generalizando as afirmações. Homonímia, estratégia número 2, homonímia. Mude o significado das palavras-chave do seu oponente. Então ele fala uma coisa e ele quer falar, ele fala uma coisa, ele quer falar isso e você muda o significado dessa palavra para virar isso, entendeu? Então ele vai para um outro caminho. Existem várias, né? Várias assim. Vou pegar umas outras aqui, vamos ver. Como o vídeo não tem roteiro, então eu
acabo fazendo tudo de improviso, né? Faça o oponente concordar de forma indireta, fazendo várias e várias perguntas, utilizando a estratégia de Aristóteles, se não me engano, de... Esqueci o nome, mas é onde ele refutava, ou é Sócrates? Sócrates, cara, foi Sócrates. Que ele basicamente refutava a pessoa apenas questionando. Pô, isso aí é animal, cara, animal. Desestabilize o oponente. Estratégia número 8. Desestabilize o oponente. Ao provocar a raiva, o oponente sairá de fora de seu equilíbrio e racionalidade para julgar corretamente e permanecer à própria vantagem. É possível fazê-lo ficar com raiva por meio de repetições injustas de algum tipo de truque e pela insolência. Então, é sujo, é um jogo sujo? É, mas é utilizado. E é bom. Não é, eu não acho legal utilizar, mas eu acho legal entender para poder visualizar e ver o que as pessoas estão fazendo com a gente, por exemplo, né? Em alguma discussão. Daí, se você consegue perceber isso, você consegue utilizar essa estratégia a seu favor. Use a psicologia da negação. Quando se percebe que o oponente nega de maneira proposital e infantil as afirmações cuja aprovação seria usada para a nossa frase, deve-se perguntar o oposto da situação, da oposição utilizada como se estivéssemos ansiosos por sua aprovação. Quando o óbvio é apontado e o oponente nega de maneira proposital. Essa é a psicologia da negação. Bem legal esse aqui também. Estratégia número 13. Apresente uma segunda opção inaceitável. Então você pode dizer. Você dá duas opções para essa pessoa. Uma é a que você quer que ela responda e a outra é uma completamente inaceitável. Ah, ou você é isso, ou você é. Sei lá, ou você. Não consigo pensar em exemplo agora. Mas, por exemplo, ou você é isso, ou você odeia crianças, por exemplo, né? Tipo, são coisas muito. É uma inaceitável, assim, uma opção inaceitável. Ou você é ladrão, ou você é desonesto, sabe? Tipo, então você dá uma opção que você quer que ele responda e outra é inaceitável. Essa é muito boa, essa é muito boa. Usar as mesmas armas, também é interessante. Provocar o oponente novamente, né? Usar a exceção para destruir a tese. Usar exceções porque quando a pessoa está generalizando, você pega uma exceção e destrói a tese dela, refutando, basicamente. Aqui, ó, bem interessante, estratégia 26. Reforce um aspecto no oponente e depois destrua seu valor. Ó, quando o argumento que o oponente quer usar para si poderá ser bem mais usado contra ele. Por exemplo, trata-se de uma criança, deve dar um desconto. Como também pode ser, mesmo por ser uma criança, devemos puni-la para que não insista em seus hábitos ruins. Então, tem um lado dizendo para como se trata de uma criança, deve dar um desconto, mas também tem a questão da, não, a gente tem que educar essa criança para não insistir em hábitos ruins. Aí tu reforça esse mesmo aspecto e destrói o valor da tese anterior. Deixe seu oponente desequilibrado. Ganhe, isso aqui é muito bom, utilizado em política toda hora, cara. Ganhe a simpatia da audiência e ridicularize o adversário. Isso aqui tu consegue ver nitidamente naqueles debates políticos de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, que ocorreu ano passado, se não me engano, né, com Pablo Marçal e toda aquele circo que foi criado, sabe? Tudo isso daí foi muito bem utilizado. Vou pegar mais uma aqui. Porra, esse aqui é muito bom. Estratégia 32. Colhe um sentido ruim
na alegação do outro. Então, seria rotular a outra pessoa, ó, colocando-a em uma categoria odiosa. Bah, tudo que termina com ismo aqui. Ah, racionalismo, espiritualismo, misticismo, o que ele mandou aqui? Idealismo, naturismo, ateísmo. Começa a rotular a pessoa. Essa pessoa é tal coisa, essa pessoa fez tal coisa, então ela é isso daí. Então começa a rotular. E pra tirar esse rótulo, se alguém fizer isso contigo, te chamar de alguma coisa e assim, vai ficar esse rótulo em ti e as pessoas vão te olhar dessa maneira, você tem que primeiramente é, tirar esse rótulo, dizendo que tu não é isso, e daí tu explica o porquê que tu não é isso, como que tu faz pra não ser isso, enfim. Daí tu começa a tirar esse rótulo. Mas é uma estratégia muito boa de criar, de gerar o rótulo na outra pessoa. Bom, esse aqui é engraçado, estratégia 36. Confunda e assuste o oponente com palavras complicadas. Esse é bem autoexplicativo. Enfim, pegando aqui a última. É um livro bem curto, tá? É um livro bem curto, mas muito potente, muito poderoso, tá? Esse livro aqui. Ele é bem curtinho, ó. Bem pequeno, bem fininho. E, e muito poderoso, tá? Então, mas eu recomendo para quem gosta de argumentação, para quem gosta de comunicação, de debate, enfim, discussão. E é muito bom, tá? Se vocês quiserem ter acesso ao um e-book que eu escrevi, e tá aqui no link da descrição, um e-book sobre finanças e negócios. Tem mais 4 materiais inclusos sobre como começar a investir, como analisar uma empresa na bolsa de valores, como montar uma carteira de investimentos para o longo prazo e uma planilha de controle financeiro para você se organizar aí o resto da sua vida, beleza? Com entradas e saídas, você precisa se organizar. Então, é isso. Por R$ 30 você leva um livro digital, um livro completo digital sobre finanças e negócios, que tem desde o início de criação de um negócio até a contabilidade dele, fluxo de caixa, tem que entender tudo isso, a questão das finanças, a sua organização financeira, seu planejamento financeiro, seus investimentos aqui no Brasil, no exterior, enfim. Tudo isso é muito importante e tá aqui por R$ 30. Por R$ 30 você compra esse livro e mais 4 materiais inclusos que vai te potencializar seus investimentos, vai te fazer iniciar a entrar com o pé no mercado, enfim, com a filosofia correta, tá? Com a filosofia correta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você já leu? Você já leu esse livro? Comenta aí. Comenta aí se você já leu esse livro. Recomenda livros sobre comunicação e sobre argumentação, livros sobre debates, enfim, que eu gosto muito, sou muito fã e eu recomendo, eu gosto dessas recomendações. Então, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. Seja independente. Valeu!